É uma operação que, de certa maneira, estava sendo esperada, né, por muitos juristas até que analisam o caso, diante do tamanho do 8 de janeiro e o que estava sendo investigado, né? E também todas as informações que saíram a respeito da delação de Mauro Cid. Como é que o senhor recebeu essa notícia dessa operação da Polícia Federal? Faz sentido ela ser uma consequência da delação do seu cliente, o Mauro Cid? Bom dia. É natural, normal, eu acho que é a sequência natural das coisas, né? O Mauro Cid se propôs, colaborou com a Polícia Federal, deu as informações pertinentes que lhe cabiam e ficou à disposição. Só tem algumas coisas aí que não foram ditas pelo Mauro Cid. O Mauro Cid não envolveu o Exército em nenhum momento. Não atribuiu responsabilidade, não foi falado a respeito do comando do Exército. Ah, Não, quando o senhor diz não foi falado a respeito do comando do Exército, Não, o senhor está se referindo ao ex-comandante, o general Paulo exatamente. Sérgio, É, quer dizer, ele não... que estavam no comando na época dos fatos, né? Isso é. Agora, E eu acompanhei os depoimentos dele na Polícia Federal todo o tempo, né? Por alguns dias que nós estivemos lá, mas não se referiu à participação direta do Comando do Exército. agora, e doutor, bom dia, Sakamoto aqui. Tem alguns nomes que estão alvo da operação de hoje, como Ailton Barros, como Marcelo Câmara, entre outros nomes, que surgiram no debate público exatamente por conta da quebra do sigilo, das mensagens do seu cliente, né? O Ailton Uhum. aparecia sempre pedindo coisa para o Mauro Cid, entre outras pessoas. Então, o senhor fala que os nomes ou seja, o envolvimento do Exército ou da cúpula, o generalato e do Uhum. almirantado, não, mas há capitães, majores, coronéis que estão aqui que fizeram parte da delação? Eu não lembro desses nomes de ter referido para o Mauro, né? Lembro que referiu alguma coisa da Marinha, né? Alguma coisa da Aeronáutica, mas o conteúdo do depoimento mesmo não lembro. Aliás, o conteúdo desse depoimento está com a Polícia Federal. O agora, doutor depoimento o, Pois não? o senhor fala que ele não envolveu os militares, mas o Bolsonaro foi alvo hoje dessa operação. Então, nessa delação de Mauro Cid, o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro aparece. Faz sentido a apreensão do passaporte do ex-presidente da República? Bom, isso compete ao ministro Alexandre de Moraes, né? Do Bolsonaro, evidentemente, se referiu, ele era assessor, mas não teve maiores conteúdo a respeito do Bolsonaro propriamente, né? Ele, de uma certa forma, deu uma aliviada. Em relação a militares, teve comentários a respeito do pessoal que era do gabinete, diretamente, e não do comando do Exército. Aliás, pelo que eu sei, pelo comentário que eu vi, o Bolsonaro só não levou adiante a ideia dele de tomar o poder porque não teve apoio do Exército. Exatamente. O que faltou para o Bolsonaro para se perpetuar no poder foi exatamente o não apoio do Exército. Sem o apoio do Exército, ele sentia que ele não tinha grande futuro na sua empreitada. E essa é uma Agora, realidade. Nossa, isso que o senhor está falando é de doutor, extrema importância. O senhor acha, então, Bolsonaro queria dar um golpe no país? Bom, eu não posso afirmar isso, eu não conheço o Bolsonaro, nunca falei com ele, aliás, nunca cheguei perto dele, né? Então, pelas circunstâncias, as coisas, o ambiente do jeito que estavam, que pelo menos o que foi retratado, ele não teve apoio do Exército. E sem apoio do Exército, ele sentiu que ele não tinha condição de levar adiante um projeto golpista. Agora, agora, o senhor agora quando estava contando, desculpa só, José, só para eu entender um pouco pois dessa não. fala dele que foi de extrema importância. O senhor falou há pouco que na delação Mauro Cid não citou os militares. Aí quando eu perguntei em relação ao Bolsonaro, o senhor falou, claro, ele trabalhava diretamente com o Bolsonaro. Mas aí o senhor falou, ele deu uma aliviada. Mauro Cid deu uma aliviada na delação ao falar de Bolsonaro, foi isso que o senhor falou? Não. Na verdade, a gente não perguntava, a Polícia Federal também não perguntava diretamente ao Bolsonaro, perguntava da participação dele, o que ele teria feito. E em relação aos comandos, de um modo geral, perguntado a respeito, bom,
A respeito do Exército, o Cid não falou absolutamente nada. Ele é um militar, ele é comandado. Então, se a Polícia Federal tiver interesse, vai perguntar para o general, vai perguntar para o comando geral. Então, essa foi a minha orientação, e esse era o entendimento do Cid também, que é um homem extremamente inteligente, e manteve a sua guarda. Trouxe as informações que ele tinha, que ele conhecia. E a respeito do Exército, absolutamente nada. É a sua pasta, e a informação que eu tenho é que ele não levou adiante porque não teve o apoio do Exército. Agora, doutor César, o procurador Carlos Frederico, que até outro dia cuidava do inquérito sobre o 8 de janeiro, diz que a delação do Mauro Cid é algo fraco, que era fraca, que não tinha grande relevância. O general Augusto Heleno, quando prestou depoimento à CPI do golpe, disse que a delação do Mauro Cid é uma fantasia e os acampamentos em beira de quartel, aquilo era uma manifestação pacífica e a delação era uma fantasia, que não traria maiores consequências. Aqui o senhor está dando a entender que esses personagens têm razão, porque o senhor diz, olha, ele aliviou para o Bolsonaro, não falou nada do Exército, é fraca mesmo a colaboração premiada do vosso cliente, é isso? Se fosse fraca, não estaria acontecendo o que está acontecendo, né? Bom, então vamos colocar os pingos nos is aqui, não é? O senhor diz, ele não falou nada, não falou disso, não falou daquilo. Quer dizer, essa operação de hoje é uma consequência direta da delação, e só a Polícia Federal está informando nos bastidores, da delação do Mauro Cid. Portanto, não pode ser, como o senhor está dizendo, ele não falou isso, não falou aquilo. Algo ele há de ter falado para justificar uma operação dessa magnitude, como aqui ocorre hoje. Há uma relação direta entre a delação, a colaboração do seu cliente e a operação que a Polícia Federal realiza hoje? Eu imagino que sim. Veja o seguinte, eu não tenho que colocar palavras na boca do Cid, e muito menos o senhor colocar na minha. O que acontece é que o Cid foi cauteloso e disse aquilo que ele fazia, aquilo que ele sabia, né? Então, ele era assessor do Bolsonaro. Quem responde pelo que o assessor faz? Quem manda. Agora, em relação ao Exército, vou repetir, perguntado, ele não respondeu nada sobre o Exército, não atribuiu nada ao comando do Exército. E a informação que eu tive e que deu para perceber é que o Bolsonaro só não levou adiante porque não teve o apoio do Exército. Aliás, o Exército conhece Bolsonaro. Seria o cúmulo, o caos que o Exército, depois de se conhecer a história do tenente, que na verdade ele era tenente, não conseguiu uma promoção para oficial, né? Só quando foi exonerado, foi expulso, que ele ganhou promoção para capitão. Então, evidentemente, eu acho que seria até ridículo que o Exército fosse apoiar alguém que lá atrás, como tenente, comprovou que não era digno da farda que vestia. Doutor César. Agora, eu não respondo pelo Cid. O Cid respondeu as perguntas dele que tinha para responder. E, em relação ao Exército, também acho que ele agiu corretamente. O Exército não estava envolvido nisso, não tive nada, não recebia ordem nenhuma. Eu era assessor do Bolsonaro. Eu não estava mas quando o senhor fala... Só para entender uma coisa, que quando o senhor fala, eu volto novamente à minha questão, até porque acho que eu me expressei mal. Quando o senhor fala que o Exército, que o Cid não responsabilizou o Exército, o senhor está falando do Exército como instituição e como cúpula. Agora, o Cid, ele falou de nome de militares na delação, ou não falou? Essa é a minha pergunta. Eu não estou falando do Exército como instituição, estou falando com militares. Foram citados por ele na delação? Eu não lembro direito da delação, se tem a cópia lá com a Polícia Federal, mas de qualquer forma, ele referiu aqueles assessores, ministros assessores que estavam ali, ele mencionou o nome desses militares, que eu nem lembro mais também. Nem ligo para isso também. Então ele chegou a mencionar o nome desses assessores militares. Desses assessores militares, ministros lá, sim, referiu. Mas esse conteúdo está na Polícia Federal, é muito simples. Vocês têm acesso a tudo, é só pegar a cópia do depoimento. Não tem problema nenhum. E outra coisa, eu não tenho nem que estar respondendo coisas, porque o conteúdo do depoimento do Cid é público. Vocês conseguem lá, já devem ter conseguido. Eu sou defensor do Cid, não tenho que falar a respeito Doutor dele. César. Só estou dizendo em relação ao Exército, que
Foi exatamente por não ter recebido apoio do Exército é que o Bolsonaro não conseguiu levar adiante seu projeto. Por quê? Falta Agora, força. eu presumo que, quando o senhor diz que não teve apoio do Exército, o senhor deve estar se referindo, que esse depoimento que o senhor diz, não foi público ainda, né? Ele ainda está sob sigilo, a imprensa obtém aqui e ali algum trecho, né? Mas ele não é um depoimento público, né? Ainda está sob segredo de justiça. Algumas coisas foram divulgadas, entre elas a revelação feita pelo Mauro Cid, segundo a qual houve uma reunião no Palácio da Alvorada, do Bolsonaro com a cúpula militar, e nesta reunião se discutiu uma minuta de golpe. É a esta reunião que o senhor se refere quando diz que não houve o apoio do Exército? Porque, pelo que se descobriu da delação do Mauro Cid, nesta reunião houve um apoio explícito do almirante Garnier, então comandante da Marinha, e o então comandante do Exército teria levado o pé atrás. É a isso que o senhor se refere quando diz que não houve o apoio explícito do Exército? O que eu me refiro é que o comandante do Exército não apoiou Bolsonaro. E isso é o que ficou claro para todo mundo. E sem o apoio do Exército, nenhum presidente golpista consegue levar adiante um projeto dessa natureza. Se você Mas não tiver. o senhor fala que não teve o Isso apoio, é interpretação minha. mas teve o pedido, então. É isso que eu acho que é extremamente Eu importante. Porque não assim, sei, não quando o senhor sei. fala, o exército não quis apoiar, os militares não apoiaram. Mas então, a informação de que houve um pedido do Bolsonaro para os militares ajudarem no golpe, essa informação o senhor falou que tinha, é isso ou não? Não, isso eu não posso afirmar, não sei. Não Doutor posso César, colocar. me tire uma dúvida. O senhor hoje já tem clareza quanto à premiação a que fará jus o seu cliente, à luz da colaboração que prestou a essa investigação? O que é que o senhor reivindicou em termos de benefício judicial ao Mauro Cid? O que é que ele pode ter em termos de atenuar a sua pena? E o que o senhor acha que vai obter do judiciário? Já há uma noção de o quão útil foi a colaboração do Mauro Cid a ponto de justificar um prêmio judicial? Isso aí ainda está em julgamento pelo ministro Alexandre de Moraes, não posso falar sobre isso. Mas claro que a expectativa é não ser nem denunciado. Portanto, a sua expectativa é de que a colaboração foi muito efetiva e que conduzirá à elucidação dessa investigação sobre o 8 de janeiro. Permitirá que a investigação suba de patamar, é isso, né? Eu acho que foi efetivo, tanto que nós estamos debatendo sobre esse assunto, né? Então, foi efetiva realmente, deu o resultado que se esperava. Apenas Não, a pode concluir, ressalva que eu perdão. fiz. Apenas a ressalva que eu fiz, que perguntado, questionado diretamente em relação ao comando do Exército, ele não se referiu, não tinha nada a declarar. O senhor falou isso várias vezes aqui. A preocupação é de que, quando a gente diz que essa operação de hoje é fruto, né, da delação do Mauro Cid, e tem Isso é verdade. e tem vários militares, o senhor já falou, o senhor tem faz essa ressalva o tempo todo, até porque Mauro Cid é militar. Aliás, o senhor conversou com ele agora pela manhã? Com Mauro Cid? Conversei com o Cid ontem, rapidamente, simplesmente dizendo que a imprensa estava atrás dessa informação e que provavelmente iria me entrevistar, só isso. Ontem? O senhor já tinha informação ontem dessa operação? Eu recebi a informação. O senhor recebeu a informação ontem de que haveria essa operação da Polícia Federal hoje? Eu acho que eu recebi ontem à noite, não estou lembrado. Mas eu recebi, fiquei sabendo que ia haver a operação. E o que o senhor sabia? O que o senhor recebeu de informação? Qual foi a informação? Simplesmente que haveria uma operação. Detalhe nenhum, né? Uma operação contra quem? Da Polícia Federal. Contra quem? Contra os militares? Contra Bolsonaro? Não, Bolsonaro. Contra Bolsonaro. A informação que o senhor tinha, então, é que ontem à noite que tinha uma operação da Polícia Federal contra Bolsonaro, é isso? Esse negócio de contra ou a favor também é diferente. Tinha uma operação relativamente ao assunto Bolsonaro. Agora, o senhor obteve a informação por meio do Supremo, por meio da Polícia Federal? Não, aí é o sigilo da fonte, né? Assim como vocês têm o sigilo de vocês, também tem os meus.
Aliás, não deveria nem estar falando sobre esse assunto, né? Mas o Não, senhor a falou, dúvida né? é O porque, senhor falou. presumivelmente, né? Eu acho que é irrelevante o negócio. Eu tive as minhas informações, ponto final. Tá. Recebi a É informação. mais ou Recebeu menos, né, doutor César? É mais ou mais ou menos. menos irrelevante, né? Porque, em Não, para tese, mim é. estamos falando Para de mim uma. é. Então, o meu Não, sem informante, dúvida. eu preservo. Como vocês Não, sem preservam o dúvida, o senhor informante tem de todo o vocês. direito, mas presumivelmente, daí a nossa curiosidade, a informação era sigilosa, né? Porque a essência de uma operação como essa de hoje é o sigilo, né? A surpresa, né? Mas eu não fiquei sabendo o que seria, como seria. Eu sabia que haveria uma operação. E também, como não tenho. Eu estou tranquilo, estou no Rio de Janeiro, nem estou aí, né? Simplesmente. Fiquei sabendo, mas o detalhe, claro que não vaza, né? Tem que fazer a operação, fizeram a E operação. uma outra dúvida que tenho, doutor Pois César, não. em relação ao general Lorena Cid, o senhor pressupõe que essa colaboração do Mauro Cid resultará na isenção também do general Lorena Cid, Com certeza. cuja a figura dele resvalou ali naquele caso das joias, né? Ele Com teria certeza. participado ali de alguma maneira. O senhor acha que ele vai ser isentado também? Com certeza. Então, a Essa é a sua expectativa. perspectiva é de que o Mauro Cid não seja nem denunciado e de que o pai dele também seja completamente isentado nesta investigação. Essa é a sua perspectiva. Essa é a expectativa, essa é a proposta. Tá certo. Doutor César Bittencourt, eu agradeço muito a sua participação aqui, muito importante a sua entrevista aqui, já que a grande operação de hoje da Polícia Federal, ela é motivada justamente pela delação de Mauro Cid.